Olá, eu sou o Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. O helicóptero é basicamente uma aeronave com uma ou mais hélices horizontais motorizadas que permitem decolar e pousar verticalmente, mover-se em qualquer direção ou permanecer estacionário no ar. A ideia de decolar verticalmente, fazer a transição para o voo horizontal até o destino e, finalmente, pousar na vertical é algo que tem sido há séculos o sonho dos inventores. Até porque é a forma mais lógica de voo, dispensando grandes campos de pouso localizados longe dos centros urbanos, não é? Mas o voo vertical também é o desafio mais exigente no voo, que demanda mais sofisticação na estrutura, potência e controle do que as aeronaves convencionais de asa fixa. Essas dificuldades, resolvidas ao longo do tempo por muitos engenheiros e inventores, fizeram com que o progresso do voo vertical parecesse lento em comparação com o voo convencional, pois os primeiros helicópteros úteis não apareceram até o início da década de 1940. E se eu te dissesse que uma única pessoa foi responsável por criar o helicóptero, eu estaria mentindo descaradamente. Afinal, foram anos de evolução de diversos projetos até chegar à aeronave que conhecemos hoje. Mas então, qual é a história do helicóptero? Como ele foi desenvolvido ao longo dos anos? Vem comigo, que eu vou te contar tudo que sabemos sobre uma das aeronaves mais rápidas do mundo. Por volta do ano 400 a.C., crianças chinesas brincavam com brinquedos voadores de bambu, que pareciam helicópteros modernos. Desde essa época, as pessoas já se interessavam em criar uma máquina voadora. Mas até então, isso era apenas um projeto, um brinquedo para crianças. Séculos depois, em um livro do século IV, é possível ver o primeiro registro histórico do princípio do voo de helicóptero. O livro descreve um carro voador, feito de madeira e equipado com um sistema feito de tiras de couro de boi, presas a uma lâmina rotatória, que tinha um movimento que fazia o carro sair do solo. Isso era apenas a concepção de um brinquedo, mas já mostrava que em um futuro muito distante, o homem construiria algo bem parecido com um brinquedo chinês. Séculos depois, Leonardo da Vinci cogitou criar um objeto que perfurasse o ar para levantar voo e começou a desenhar uma rústica forma de helicóptero, que ficou conhecida como parafuso helicoidal aéreo. No esboço feito por ele, é claro o detalhamento feito pelo inventor, que fez questão de escrever que sua engenhoca deveria ser feita de madeira e arame com uma espiral no centro. Eu tenho certeza que Da Vinci não imaginou que 5 séculos depois, sua ideia serviria de base para a construção de um moderníssimo veículo aéreo remotamente pilotado, mais conhecido como drone, que foi produzido por alunos de uma universidade dos Estados Unidos. Na época em que Leonardo da Vinci fez o projeto do parafuso helicoidal aéreo, claramente era impossível tirar a ideia do papel. Mesmo falando de um grande inventor que é considerado um gênio, sua ideia não daria certo pelo simples fato de não ter tecnologia o suficiente para fazer sua engenhoca voar. Por volta de 1843, com o avanço tecnológico, consequência da Revolução Industrial, foi possível fazer o primeiro protótipo de um helicóptero. Ele foi desenvolvido pelo britânico George Kelly, que chegou a fazer alguns testes práticos com sua invenção. Kelly é amplamente reconhecido por descobrir as 4 forças principais do voo, que são peso, sustentação, arrasto e tração. Ele procurou uma maneira de impulsionar seus veículos mais pesados que o ar. Tentou criar um motor rudimentar, abastecido com pólvora, mas a invenção não funcionou de forma confiável.
decidiu projetar baseado em sua falta de sucesso com a potência do motor, revisando as ideias de Da Vinci de máquinas movidas a humanos. Apresentou o conceito de carruagem aérea em 1843, que consiste em 4 hélices semelhantes a guarda-chuvas que giravam para levantar a invenção, mas nunca conseguiu pairar ou voar com sucesso. Por fim, fez um protótipo com um sistema semelhante à mola, só que o seu projeto era pesado demais e não tinha potência suficiente para sustentar o voo. Em 1863, o escritor francês Gustave de Ponton d'Amécourt foi a primeira pessoa a cunhar o termo helicóptero, que vem das palavras gregas helix, para espiral, e pter, para asas. Foi só em 1907 que finalmente conseguiram fazer um helicóptero sair do chão. Os irmãos franceses Louis e Jacques Breguet conseguiram fazer seu helicóptero ficar no ar por cerca de 1 minuto. Porém, a aeronave estava amarrada por segurança e ficou um pouco descontrolada. No mesmo ano, Pocorny foi um pouco mais longe que os irmãos Breguet. Paul conseguiu voar 20 segundos a 30 centímetros do chão. Esse foi considerado o primeiro voo tripulado real de um helicóptero. No ano de 1914, um trio composto por 2 alemães e um húngaro conseguiu construir um aparelho voador para substituir os balões de observação militar. O tal aparelho tinha 2 hélices horizontais sobrepostas, mas infelizmente falhou por causa de alguns problemas técnicos. No fim da Primeira Guerra Mundial, aconteceram alguns avanços na produção de peças e motores, que iriam facilitar a criação de um helicóptero de verdade. Em 1918, um espanhol chamado Juan de la Cierva quase conseguiu criar o primeiro helicóptero. Sua aeronave tinha asas e uma grande hélice em cima da cabine. Essa aeronave realmente voava, mas existia um pequeno problema que fez a criação não ser considerada um helicóptero. Chamada de autogiro, a aeronave não decolava nem pousava na vertical, pois só se deslocava para frente. Apesar de ter uma hélice como os helicópteros que conhecemos hoje, o autogiro não pode ser considerado um deles. Então, chegamos agora na criação de Igor Sikorsky, considerado o pai dos helicópteros. Nascido em Kiev, na Ucrânia, no dia 25 de maio de 1889, Igor Ivanovich Sikorsky se interessou pela aviação desde cedo. Ambos os pais eram médicos, o que deu a ele a base científica necessária para desenvolver ideias de aeronaves inspiradas nos projetos de Leonardo da Vinci. Depois de estudar em instituições técnicas na Rússia e na França, Igor trabalhou nos primeiros projetos de helicópteros, mas desistiu do voo vertical em 1909. Ele voltou à Rússia para trabalhar em aviões e criou vários modelos. Depois de ser expulso do país após a Revolução Bolchevique, Igor foi viver nos Estados Unidos. Ele precisou de 4 anos para juntar dinheiro suficiente para abrir sua própria empresa de aeronaves, que criou vários modelos de aviões de sucesso. Em 1931, Igor novamente começou a trabalhar em projetos de helicópteros, sendo pioneiro em muitas melhorias em aeronaves de asas rotativas. Ele frequentemente se referia ao helicóptero como o automóvel do futuro. Em 1938, a United Aircraft, que havia comprado a empresa de Igor, deu a ele permissão para criar um projeto experimental de helicóptero. Ele usou um único motor principal de 3 pás e um vertical de 2 pás na cauda para compensar o torque. Em 14 de setembro de 1939, o próprio Igor Sikorsky levou o protótipo em seu primeiro voo. O helicóptero, conhecido como VS-300, pairou várias vezes, mas ficou preso ao solo. Originalmente apelidado de Pesadelo de Igor
pelos mecânicos devido aos problemas na tentativa de reduzir as vibrações do helicóptero, a aeronave só fez seu primeiro voo livre em maio de 1940. Um ano depois, quebrou o recorde mundial de resistência de helicópteros, ficando no ar por 1 hora, 32 minutos e 26 segundos. Foi criado, então, o primeiro helicóptero funcional da história. O VS-300 foi usado em muitas operações de reconhecimento e salvamento no final da Segunda Guerra Mundial. Anos depois, na década de 1950, surgiram os modelos comerciais para transportar passageiros, também criados por Igor Sikorsky. Na Guerra da Coreia, que aconteceu entre 1950 e 1953, o helicóptero também foi muito usado para resgatar e transportar tropas. Já na Guerra do Vietnã, surgiram as aeronaves equipadas com metralhadoras e mísseis. E desde então, a evolução dos helicópteros chegou às aeronaves que conhecemos hoje, capazes de nos levar a lugares distantes em questão de minutos. Como você pôde ver, o helicóptero demorou anos para se tornar uma realidade. Essa máquina foi desenvolvida ao longo de muitos séculos. Primeiro houve a descoberta dos princípios de voo. Depois, o uso de uma hélice horizontal que gira para sustentar o aparelho no ar. E, finalmente, a construção dos primeiros protótipos realmente capazes de sair do chão. Essa história envolveu chineses, alemães, norte-americanos, húngaros, russos e ucranianos. Podemos dizer que foi uma cooperação involuntária de várias pessoas geniais que fez surgir o helicóptero. Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço, tchau!